Olá pessoal, sétimo ano, professor Rony aqui falando, né? Hoje vamos dar início aí aos estudos das equações, né? Bom, esse assunto ele é meio abrangente, tá? Então eu vou, a princípio, dar uma ideia base aqui, tá? Falar um pouquinho aí, o que seria as equações. Depois eu vou estar falando os processos práticos aí para resolvê-las, tá? Então, o assunto hoje vai ser equações aí, né? Primeiro grau. Eu vou pegar um gancho da nossa última aula, último vídeo. Vocês viram lá que a última coisa que a gente viu foi retirado parênteses, né? E lá eu coloquei de propósito algumas letras, já para dar a introdução à álgebra aí. Lembrando que álgebra é quando você trabalha com letras e números ao mesmo tempo lá. Então eu vou pegar o último exercício, a resposta do último exercício, se não me falha a memória, eu anotei aqui, tinha dado isso aqui, ó. Ou algo parecido com isso, né? Tinha dado isso aqui, aí eu falei, eu lembro que eu comentei e falei assim, a gente não está atribuindo valor ainda para as letras, tá? Só está fazendo as expressões, desenvolvendo ela. Deu algo assim. Para eu descobrir o valor dessas letras, o que eu preciso? Bom, primeiro, preciso de uma igualdade aqui, né? Se uma igualdade fica impossível descobrir. Então, se eu coloco um valor qualquer aqui, ó, sei lá, um número qualquer, aí eu já começo a ter possibilidades para uma resolução, né? Não esse caso aqui, ainda está um pouco complexo aqui. Eu precisava de um sistema, precisava de uma outra equação, tudo bem, né? Mas quando eu ponho uma igualdade, já começa a clarear pelo menos uma ideia para eu chegar no valor das letras. Eu já começo a imaginar um como chegar lá, percebe? Então o que eu vou fazer? Nesse caso aqui, está meio complexo para chegar, mas vou pôr um exemplo mais fácil aqui para vocês entenderem. Suponhamos que eu tenho lá, ó, suponhamos que eu tenho x mais x, por coisa mais facinha aqui, ó, igual a 6, né? Eu tenho esse caso aqui, certo? Ou seja, um número, mas ele dá 6. Que número é esse? 3, né? Percebe? Então, aqui, ó, eu já sei o valor de x. Ó. Eu sei que x aqui, ele vai valer 3. Olha lá, cheguei no valor da letra. Olha esse exemplo aqui que é interessante, ó. Suponhamos que eu tenho agora assim, ó. Eu tenho algo com essa característica aqui, ó. Tem lá, x mais x é igual a 6, y mais x é igual a 5. Qual que é o valor de y? Ora, se um número mais ele mesmo dá 6, eu sei que esse número é 3. Então, se eu sei que ele é 3, ó, aqui é 3. 3 mais quanto que dá 5? 2. Então, x aqui ele vale 3 e y vale 2. Percebe? É um valor desconhecido que a gente quer determinar ele. O nome disso na matemática chama-se incógnita, né? Qual que é a incógnita da questão, né? Qual que é o valor que você quer descobrir? Ok. Mas aqui só exemplos, né? Então, resumindo, se você tem, ó, um outro exemplo aqui, ó. Tem lá. Um número mais 5 é igual a 12. Qual que é esse número? Olha, que número que se você somar com 5 vai dar 12? 7. Então, x aqui é igual a 7. Então, primeiro, equação, né? Estava vendo igual em inglês
equal, eu não sei falar pronunciar em inglês, mas igual em português, em inglês escreve-se equal, né? Não sei pronunciar, não sei falar inglês. Mas olha aqui, ó, em inglês é equation, né? Então, esse equi, aqui, ó, quer dizer, vem de igualdade, então uma coisa igual a outra, percebe? Ok. Então, essa aí é uma ideia base, né? Então, ó, equação, igualdade, e você tem um valor lá que você quer descobrir, né? Agora, a ideia base de uma equação, a ideia base dela, que você vai ver muito em livros, você associar isso com uma balança. Balança? Porque, imagina assim, ó, tem lá uma balança, e aqui um prato, aqui é outro prato. Na equação chama-se primeiro membro, segundo membro. Aqui, ó, a igualdade quer dizer que ela está em equilíbrio. Ela está em equilíbrio, né? Tá ali. O sinalzinho de igual quer dizer que ela está em equilíbrio. Não está nem assim, está equilibrada. Então, ou seja, a coisa que está aqui é igual a coisa que está aqui, ó. Então, se eu tenho lá, né, no caso que eu coloquei aquela hora lá, x mais 5 é igual a 12, então quer dizer, essa coisa aqui equivale a esse daqui, ó. Percebe? Né? Então, se isso é igual a isso, o que eu posso fazer para chegar no valor de x de uma outra maneira? Que agora eu já vou entrar aí no processo prático aí da resolução. Não, nem não está no processo prático, mas vocês entenderam o que vai acontecer depois no processo prático. Tá aqui a balança. Vocês concordam comigo se eu acrescentar, ó, a balança está lá, né? Se eu faço uma coisa de cá, eu acrescento a coisa que for, qualquer coisa, acrescentar aqui, ela vai fazer isso aqui, não vai? Então, para permanecer em igualdade, o que eu tenho que fazer? A mesma coisa que eu fiz de cá, eu tenho que fazer de lá também, para ela voltar no equilíbrio. Recapitulando. Fiz uma coisa aqui, fez isso, né? Se fizer a mesma coisa de lá, mesma coisa, ela volta no equilíbrio, né? Ou seja, se eu chegar e fizer isso aqui, ó, colocar aqui, ó, acrescentar nesse prato uma coisa, vai fazer assim, não vai? Fazer assim, né? Acrescentei uma coisa aqui, no caso acrescentei menos 5. Então, para ela voltar em equilíbrio, eu faço aqui, ó, a mesma coisa de cá, ela voltou a ficar em equilíbrio. Então, captando a ideia aí? Tá, mas por que a coisa que você fez aí foi acrescentar o menos 5 e você não acrescentou 7, 8, 20, sei lá, menos 40, porque tinha que ser menos 5? Porque eu quero tirar esse 5 daqui. Porque eu quero chegar numa hora que eu vou ter x igual a um valor aqui, ó. Se eu chegar a x igual a um valor, eu resolvo minha equação. Eu acho o valor de x. Então, tem que pensar como que eu vou tirar o número que está aqui, vai ficar só o x, só a letra, né? E lembra na primeira aula, se não me engano, que eu falei do zero, que ele é o elemento neutro na soma? Então, se eu fazer aqui ficar igual a zero, eu vou ter só o x lá, porque o zero, então, eu tenho que zerar isso daqui, né? Lembra do saldo? Eu tenho R$5, né? E devo 5, você quita, não tem, não deve, aí zera, então você cancela, percebe? Então, se eu tenho mais 5, se eu colocar menos 5 aqui, eu vou tirar esse 5, entre aspas, eu vou tirar ele dali, né? Eu vou anular ele. Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Vai ficar x mais 5 menos 5 é igual a 12 menos 5, ó. Olha o menos 5 aqui, tá vendo? Ele aqui e ele aqui, certo? Agora eu faço a continha. X mais 5 menos 5 não vai dar zero? Olha, se vai dar zero, não precisa nem de colocar ele aqui, ó. Né? 12 menos 5, olha lá, é o 7 que a gente falou aquela hora. Percebe? Então essa aqui é a ideia base, a ideia da balança. Então você acrescenta em ambos os membros uma operação que você vai verificar uma forma de estar deixando só o x no primeiro membro. Pode ser no primeiro, no segundo, tanto faz. Ele tem que ficar sozinho. O x tem que ficar sozinho.
ficar sozinho. X é igual a alguma coisa, né? Aí você deixa o X sozinho lá, ok? Certo. Agora, imagina aquelas contas complexas, enormes lá, você ficar fazendo isso, acrescentar em ambos os membros toda hora, você fica doido, né? Então, existe um processo prático para você resolver as contas. Então, ainda pegando o mesmo exemplo, ó, x mais 5 igual a 12, né? Pegando o mesmo exemplo, o que eu faço? Na hora da resolução, você ficar falando acrescentar em membros toda hora, essa é a ideia base, mas você vai pensar assim, ó, isola o x, deixa ele sozinho, né? O 12 que você copia, pensa assim, que esse cara que está aqui, ó, ele vem para cá com a sua operação inversa, que nada mais, nada menos, é esse negócio de acrescentar em ambos os membros. Ou seja, o que de fato acontece é isso. Você está acrescentando em ambos os membros. Mas na hora de resolver, para a gente agilizar, eu vou estar falando assim, ó, passa com a operação inversa, que por detrás da ideia é aquele negócio de acrescentar em ambos os membros, tá? Então, ó, 5 está positivo. Qual que é a operação inversa? 5 positivo, 5 negativo. Né? Qual que é a operação inversa do vezes? O dividir, né? Então, a operação inversa do mais ao menos, a operação inversa do menos ao mais, a operação inversa do vezes ao dividir e do dividir ao vezes. Tá? Então, se está mais, vai menos. Olha lá. Então, x é igual a 12 menos 5, 7. Então, esse processo a gente vai usar para resolver os exercícios, certo? Vou pegar o exemplo que eu coloquei na folha lá. Eu preciso que vocês tenham elas agora, as folhas aí, porque eu não vou pôr o exercício não, para ficar mais prático, ter mais espaço aqui também. Então acompanha comigo na folha aí, tá? Esse primeiro exemplo aqui, ó. Vou pegar o primeiro exemplo. Então, sei lá. Primeiro exemplo, né? Aliás, o título, resolução de equações de primeiro grau, né? Com uma incógnita com o uso das operações inversas. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, ó, qual é o número cujo triplo somado com 10 dá 91? Então você pensa, ó, qual é o número? Você coloca a letra. Né? Eu coloquei N aí para falar que pode ser qualquer letra. Costuma-se ser o X, tá? É mais conveniente. O pessoal usa mais o X, mas pode ser qualquer letra, não necessariamente só o X, né? Então você coloca lá, qual é o número, né? Eu coloquei N, deixa aí. Qual é o número? Ó, o número tá lá, qual é? Tô perguntando, não sei. Né? Qual é o número cujo triplo, se é triplo não é 3 vezes? Então, olha o triplo dele aqui, ó. Cujo triplo somado com 10, ó, um número cujo triplo somado com 10 dá 91. Ou seja, essa pergunta que eu fiz aqui, eu escrevi ela em forma de equação. Olha que legal, né? Você pegou aquele contexto, aquele vocabulário e converteu para uma forma matemática, né? Um matemático, ele olha para isso, na cabeça dele está fazendo essa pergunta, ó, qual é o triplo, não, qual é o número cujo triplo somado com 10 dá 91, né? Então, aqui está uma pergunta, qual que é esse número aqui? Ora, pela operação inversa, como que eu faço? Eu tenho que isolar a letra. Então, o que eu faço? Deixa 3n igual 91. Pega esse 10 que está aqui, ó, positivo, vai para lá, negativo, que na verdade é o que acrescentaria ambos os menos. 3n. Aí se resolve. 91 menos 10, 81. Vixe, mas ainda tem um 3 ali atrapalhando o n, tem que tirar ele dali. Qual que é a operação inversa da multiplicação, não é divisão? Então você vai pegar, ó, aqui, se fosse pegar a ideia do acrescentar em ambos os membros, ficaria assim, ó, divide por 3 aqui, divide por 3 aqui, percebe? Nas duas balanças, nos dois pratos da balança. Então se você tem isso, você cancela, né? Vai ficar n é igual a 81 dividido por 3. Certo? E como seria isso? A gente faz a conta, 81 por 3. 3 vezes 3 dá 9, vai passar, né? Então 2 vezes 3, 6. Né? Sobra 2, abaixo 1. 21. Então,
É x não. Então n é igual a 21. Ou seja, o número cujo triplo somado com 10 dá 91 é 21. Percebe? Vamos pegar o segundo exemplo. Segundo exemplo. Ó, tiramos 5 da metade de um número, obtemos 11. Então tá o número lá. Coloquei y agora aí, né? Ó, tirando 5, da metade de um número é igual a 11. Que número é esse? Né? Então vamos ver que número é esse? Então, ó, y sobre 2 é igual a 11. Pega esse 5, faço comparação inversa, né? Então, y 11 mais 5 é 16, y é igual. É aquela velha história lá que eu falei, ó, só acrescentar em ambos os membros aqui. Só que para agilizar, vou fazer assim, ó. O 2 está dividindo, passa multiplicando. Então, y é igual a 16 vezes 2, 32. Viu aquele negócio de fazer aqui, ó? Que é a mesma coisa, cancelar e cancelar, é a mesma coisa, tá? Assim para a gente ir mais rápido. O certo é você ter na cabeça esse negócio acrescentar em ambos os membros, tá? É essa a ideia. Isso aqui que eu tô, essa parte aqui de passar compressão inversa, para você na hora da conta andar mais rápido. Mas se tiver uma pergunta lá, um vestibular, um concurso assim, você que sabe o que acontece por detrás é acrescentar em ambos os membros. Isso é importante saber. Então, y aqui é igual a 32. Agora, o que eu preciso? Com essa explicação que vocês façam os exercícios aqui, tá? Então, pausa o vídeo aí, vai lá, faça os exercícios, tá? Por favor, gente, não copiem a resposta por copiar, tá? Vocês vão estar enganando a vocês mesmos. Tentem aprender esse exercício aqui, tá? Então, pausa o vídeo agora e vai lá tentar resolver, que eu já vou corrigi-los aqui. Ok, vamos lá então? Então, letra A. Exercício 1, né? Letra A. Temos lá y menos 426 igual a 700. Facinho, né? Então, y é igual a 700. Não está menos? Vai mais 426. 700 mais 426. Continha demais, simplesinha, né? Então, y é igual a 1126. Essa é a letra A, resolução. Vamos agora para a letra B. Ó, A sobre 6 é igual a 132. A é igual a 132. Não está dividido? Passa multiplicando. A é igual a 132 vezes 6. 132 vezes 6. 19, 6, 792. 792. Essa é a letra B, né? Vamos agora para a letra C. Letra C. A letra C, 6x menos 19, 71. Então, 6x é igual a 71, não está menos? Vai? Mais. 6x é igual a 71 mais 19, né? Não está fácil, mas 17, 90. Então, x é igual a 90.
Ó, tem um 6 aqui atrapalhando ainda. Passa para lá, dividindo. 90 dividido por 6. 6 aqui, 9, né? 9 é maior que 6, não dá para fazer. Por 2 vezes 6 vai dar 12. Vai passar, depois 1 vezes 6. 6, 9 menos 6. Abaixo zero. Quando você multiplica o 6, então x é igual a 15. Essa é a letra C. Vamos agora. Letra D. Letra D. Letra D. 2x mais 4 igual a 10. Então, ó. 2x sobre 5 igual a 10. O mais vai menos, né? 2x sobre 5 é igual a 10 menos 4, 6. 2x é igual a 6 vezes 5. Ó. Dividindo vai multiplicando. 2x é igual a 30. X é igual a 30. Está multiplicando, vai dividindo. Então, x é igual a 30 dividido por 2, 15. Como é que faz a continha? A continha é fácil, né? Ó, um logaritmo, né? Como se multiplica o 2, chega próximo do 3. 2 vezes 2, 4. Vai passar, pode ser 1 vezes 2, 2. Abaixo 0. 5 vezes 2, 10. É o 15. Que deu aqui. Letra E agora. Letra E. Letra E. N 37 igual a 40. Então, 9n igual a 40 menos 37. 9n. 40 menos 37. 3, né? N é igual a 3. Está multiplicando, passa dividindo. Ih, professor, agora ferrou, hein? Porque eu vi na resposta, eu virei a folha, eu vi que está 1/3. E agora? Está errado? Não está. É frações equivalentes, você simplifica. 3 aqui e 3 aqui, ó. 3 por 3, 1. 9 por 3. Certo? Perceba que agora deu uma fração aqui, ó. E eu havia comentado, quando a gente está fazendo as regras de sinais, que tem hora que tem número com vírgula lá, lembra? Eu até preciso arrumar, porque número com vírgula não é os inteiros, tá? Números com vírgula são os números racionais, certo? Então aqui a gente já está trabalhando com os racionais, tá? Só que a regra dos inteiros, lá do menos com menos, aquelas coisas tudo lá, aquelas regras lá também encaixam aqui para os racionais, viu? Então, os naturais são os inteiros positivos, os números inteiros são os positivos e os negativos, e os racionais os com vírgula, né? Só que um está inserido no outro, tá? Então, ó, os naturais são os positivos, certo? Os números inteiros são os positivos e também os negativos. Tá vendo que está inserido lá, está contido? E os números racionais são os positivos, os negativos e os com vírgula. Então, se a gente fosse fazer um diagrama, seria assim, ó. Os números naturais, né? Depois seriam os números inteiros, ó. Tá vendo que está contido? Aqui são os positivos, aqui são os negativos. Então, os negativos e os positivos. E os racionais, que são os números com vírgula, tá? Percebe que os racionais, ele pode ser negativo, inteiro, pode ser inteiro positivo e pode ser com vírgula, tá? Esse diagrama de Venn ajuda a gente a entender. Venn é o nome do cara aqui. Ajuda a entender. Mas depois a gente conversa com mais detalhes sobre isso. Vamos agora focar nas equações, tá? Então a E já foi, agora falta a F. Então, 2x mais 4 sobre 5 igual a 10. 2 aparentes
2x mais 4, fecha 10. Tá vendo? 5 dividindo, passa multiplicando. 2x mais 4, 10 vezes 5, 50. Lembra da distributiva, do que a gente fez para tirar lá do parênteses na regra adicional? A mesma coisa. Então você vai pegar o 2 que vai ser distribuído. Ele vem para cá, vem para cá. Vai ficar 2 vezes x, 2x. 2 vezes 4, 8. Mas qual sinal colocar? O 2 não é positivo, não tem sinal positivo, não é positivo. Então mais com mais, mais com mais aqui, ó. 2 vezes 4, 8. Tirei o parênteses. Então, 2x é igual a 50 menos 8. 50 menos 8, 42. X é igual a 42 dividido por 2. Multiplicando, passou dividindo. 42 por 2 vai dar x é igual a 21. Essa é a resposta da F. Certo. Agora vamos para o exercício 2. Pessoal, dúvidas, pause o vídeo, olha com atenção. Estou indo rápido para ficar. Já foi 26 minutos. Vou tentar ir mais rápido possível aqui. Então, exercício 2. Resolva os problemas abaixo por meio de equações. Mariana comprou um livro por R$25. 4 canetas iguais, gastando 39 no total. Qual foi o preço de cada caneta? Né? Então, ela comprou um livro, né? O livro pagou R$25. Mais 4 canetas iguais. Esse é o preço da caneta, ó. 4 vezes caneta, livro mais 4 vezes caneta. É igual a 39. Então vai ficar, ó, 4x é igual a 39. Vou pegar esse 25 aqui, ó. Não está positivo, não tem nada positivo. Vou passar negativo. 4x é igual a 39 menos 25. 39 menos 25, 9 menos 5, 4. R$14. 14, não estou falando de dinheiro. Então, está multiplicando, ó, tem um 4 atrapalhando, vai passar dividindo. 14 dividido por 4. Vamos lá, 14 por 4. Ó, 1 é menor que 4, eu tenho que pegar o 14 aqui junto, né? Se pôr 4 aqui, ó, vai ficar 16, vai passar. Então tem que ser um menor. Vamos testar por 3. 3 dá? 3 vai dar 12, então dá. Sobra 2. Deu o resto por 0, que não multiplica por 4. Então, o x vai ser 3,5. Isso equivale à resposta. Então, a resposta será R$3,50. E, para finalizar, letra B dá 2. Exercício 2 aqui, ó. Vamos aí, exercício 2. Letra A é esse daqui. Agora vamos para a letra B da 2. Letra B da 2. Descubra qual é o número. Lembra da palavrinha diferença? Agora vai aparecer bastante. A diferença entre sua terça parte e 8 é igual a 19. Que número é esse aí? Então, a diferença. Que diferença? Esse aqui? Vezes, né? Ah, que vezes? É menos. Ó, diferença, né? A diferença entre a terça parte de um número. Então, imaginemos um número lá. A terça parte dele. E o 8. Ó, a diferença entre a terça parte de um número e 8 é igual a 19. Então, o 8 está negativo, vai positivo. X sobre 3. 19 mais 8, 27. X é igual a 27. Está dividindo, passa multiplicando. Você faz a conta. 27 vezes 3. 81. Eu já estou indo rápido assim para ficar curto, já está longo, né? Então, a resposta aí é 81. Ok? Bons estudos aí. Até o próximo vídeo.